Futuros delegados e delegadas de polícia, o concurseiro realmente não tem um dia de sossego. Se você está estudando para carreiras jurídicas, para tudo que você está fazendo. Porque no dia 20 de maio, ontem, o cenário legislativo da violência doméstica no Brasil mudou drasticamente com a sanção de um pacote de 4 leis fundamentais que você precisa dominar para as suas provas de concurso. Essas leis entraram em vigor hoje e nós vamos dissecar cada um desses dispositivos com precisão técnica e o rigor exigido de quem vai comandar uma delegacia. A segurança pública acabou de ganhar novas ferramentas de inteligência e repressão. O foco do legislador é de fechar as lacunas de impunidade e garantir que a proteção da mulher não esteja apenas no papel, mas se torne uma realidade processual e administrativa. Fica aqui comigo para você entender tudo isso. Sejam todos muito bem-vindos ao Direito Penal On. Meu nome é Rodrigo Peçanha e aqui hoje nós vamos falar das leis 15.409, 15.410, 15.411 e 15.412 de hoje, 21 de maio de 2026. E a primeira irrelevante alteração desse pacote de medidas ligadas ao Pacto Nacional contra o Feminicídio se deu exatamente com a Lei 15.409 de 2026, que criou o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher, CNVM. Essa lei é a única das 4 leis que terá uma vacatio legis, um prazo de 60 dias a contar do dia de hoje para entrar em vigor. As outras 3, todas entraram em vigor exatamente hoje, data de sua publicação, dia 21 de maio de 2026. Primeira grande novidade, então, é a criação desse Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Diferentemente de outros bancos de dados meramente administrativos, o CNVM, esse cadastro, exige condenação transitada em julgado e será incluído o nome do indivíduo desde que ele tenha sido condenado definitivamente em um dos crimes deste rol que está aí na tela para vocês. Enfim, o parágrafo 1º dizendo que é necessário o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que o nome do indivíduo seja incluído no rol, e aqui no parágrafo 2º, o rol de crimes que vão fazer com que o indivíduo tenha o seu nome incluído nesse cadastro. Aí, feminicídio, estupro, estupro de vulnerável, violação mediante fraude, sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual, registro não autorizado de intimidade sexual, lesão corporal praticada contra a mulher, perseguição contra a mulher e a violência psicológica contra a mulher. Notem aí que o parágrafo 2º do artigo 1º fala que todos os crimes tipificados no Código Penal. O legislador aqui perdeu uma grande oportunidade de incluir também nesse dispositivo o tipo penal previsto lá no artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Tem tudo a ver com a lei e merecia constar nesse rol. Mas atualmente esse rol é taxativo e, portanto, apenas os envolvidos nesses crimes que estão aí na tela para vocês, constantes do parágrafo 2º do artigo 1º dessa Lei 15.409, é que entrarão no Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Quem cometer o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência lá da Lei Maria da Penha não pode ter o seu nome incluído nesse cadastro por enquanto, até que sobrevenha alguma alteração legislativa. É importante você se atentar a isso porque tem cara de pegadinha de prova, obviamente. Olha, esse cadastro é o ápice do que a doutrina chama de pedagogia do controle social. Essa lei, nova lei, que a gente está estudando aqui, vai dialogar diretamente com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas estabelece uma supremacia do interesse público e da segurança das mulheres sobre o direito individual ao sigilo desse condenado. Esse cadastro vai atuar como uma verdadeira pena acessória simbólica e vai tentar retirar desse agressor a invisibilidade que ele julga ter, tentando impedir que esse ciclo de violência se reinicie com novas vítimas que desconheçam o histórico desse indivíduo.
Em relação às cortes superiores, elas tendem a validar esses cadastros de condenados. Isso já acontece com o Cadastro Nacional das Pessoas Condenadas por Crimes contra a Dignidade Sexual, vulgarmente conhecido como Cadastro Nacional da Pedofilia, que foi trazido pela Lei 15.035 lá em 2024. E os tribunais superiores entenderam que é constitucional a realização desse cadastro, desde que respeitado o trânsito em julgado. A tendência, portanto, é que o STF veja aqui a aplicação do princípio da proibição da proteção insuficiente por parte do Estado. A gente tem que ficar atento, porque obviamente é uma lei muito nova e a defesa provavelmente vai alegar a violação ao direito ao esquecimento. Mas temos que lembrar que o STF, no tema 786, restringiu esse tipo de direito ao esquecimento, especialmente em crimes graves e de interesse público. Portanto, em regra, não há o chamado direito ao esquecimento. Para o seu cargo de delegado, a relevância aqui é a chamada interoperabilidade. É porque essa lei que determina que o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher vai incorporar dados de órgãos de segurança federais e estaduais, permitindo o compartilhamento dessas informações, inclusive informações biométricas e endereços, fotografias dos indivíduos. Isso é chamado de interoperabilidade. É inteligência policial aplicada. Mas vamos lembrar sempre, o sigilo aqui em relação ao nome da ofendida deve ser sempre resguardado. Então, não há sigilo em relação ao nome do autor do fato, mas em relação ao nome da ofendida, sim. A segunda lei que nós temos nesse pacote de 4 leis é a 15.410 de 2026. A lei chamada de Lei Bárbara Penha e também a tortura qualificada. Essa lei talvez seja a alteração mais profunda para o direito penal e para a execução penal. Delas é a que produziu maiores consequências. E a história dessa mulher que dá título à lei é uma história muito triste, né? Marcada por uma das tentativas de feminicídio mais brutais ocorridas no Brasil. No dia 7 de novembro de 2013, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, essa mulher, a Bárbara, foi atacada. Ela tinha 19 anos na época, foi atacada por seu ex-companheiro, de nome João, e esse cara não aceitava o fim do relacionamento. Então ele espancou essa mulher, a Bárbara, até que ela perdesse a consciência. Depois ele espalhou álcool pelo apartamento dela e ateou fogo no local. Então vejam que cena bizarra. Só que não para por aí, fica pior ainda. Enquanto a Bárbara tentava pedir socorro na sacada do prédio, o agressor a arremessou do 3º andar do prédio. E foi uma situação realmente trágica, porque no incêndio, os 2 filhos pequenos do casal, do agressor e da Bárbara, uma de 2 anos e um menininho de apenas 3 meses de idade, morreram intoxicadas pela fumaça, além de um vizinho, um idoso de 79 anos, que tentou socorrê-los e também faleceu. A Bárbara milagrosamente sobreviveu, ficou em coma por 40 dias, teve 3 paradas cardíacas, 40% do corpo queimado, sofreu múltiplas fraturas devido à queda e, ao longo dos anos, passou por mais de 200 cirurgias. Vejam, o agressor foi condenado em 2019 a 28 anos e 4 meses de prisão pelos crimes cometidos contra a Bárbara e seu filho, foi absolvido em relação à morte do vizinho. E depois dessa tragédia toda, Bárbara Pena, então, fundou o Instituto Bárbara Pena para apoiar vítimas de violência doméstica. A luta dela parece ter tido algum efeito porque conquistou esse marco legislativo que é a Lei 15.410, que estudamos agora, que alterou a Lei de Tortura e a Lei de Execuções Penais. A primeira alteração foi uma alteração produzida na Lei de Execuções Penais com a inclusão desse inciso 9º ao artigo 50, incluindo uma nova hipótese de falta grave. Vejam, o artigo 50 fala aí que comete falta grave ou condenado a pena privativa de liberdade que, aí tem vários incisos, foi incluído esse inciso número 11 para as hipóteses em que o indivíduo se aproxima da residência, do local da vítima, de trabalho da vítima, ou dos seus familiares durante o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, ou ainda no gozo de qualquer outro benefício que lhe autorize
a saída do estabelecimento penal. Só um minuto que eu acho que o slide aqui que ficou trocado. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá aqui. Desculpem, eu estava abordando já o próximo tema na tela para vocês ali, estava falando sobre a nova hipótese de falta grave. Então, são nesses casos em que o cara está ou de saidinha ou está cumprindo algum tipo de regime semiaberto ou aberto e ele se aproxima da residência, do local de trabalho, tanto da vítima quanto de seus familiares, certo? E aí é previsto como falta grave. Então, é uma hipótese a mais para você levar em consideração no estudo da Lei de Execuções Penais. Bom, segunda alteração, agora sim, é a imposição do regime disciplinar diferenciado, o RDD, para quem ameaça a vítima de dentro da prisão. Está aí a inclusão desse parágrafo 8º no artigo 52 da Lei de Execuções Penais, dizendo que também estará sujeito ao regime disciplinar diferenciado, nos termos do caput deste artigo, o preso que, tendo cometido o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameace ou pratique violência contra a vítima ou seus familiares. Então, é extremamente importante essa hipótese também, porque agora dá para colocar o cara no regime disciplinar diferenciado, além de ser, obviamente, também uma falta grave. Tudo bem? Então, vamos lá. Última alteração da Lei de Execuções Penais. Se trata da possibilidade de transferência interestadual. Foi incluído um parágrafo 4º lá no artigo 86 da Lei de Execuções Penais, dizendo que será transferido para estabelecimento penal localizado em outra unidade federativa, inclusive da União, o condenado ou preso provisório que, tendo cometido o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameace ou pratique violência contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena. Então, o agressor que ameaçar a vítima de dentro do sistema pode ser transferido para estabelecimentos em outras unidades federativas, inclusive para presídios federais. É a tentativa de isolar o agressor aqui como uma medida de proteção externa. Então, por exemplo, se o cara manda um recado por meio de um familiar, que infelizmente é muito comum, um familiar vai visitá-lo lá e ele fala, quando eu sair daqui, eu vou matar a fulana de tal, né? Eu vou matar a mãe dela, enfim, qualquer tipo de ameaça desse tipo pode ser considerado para a transferência desse indivíduo para outra unidade federativa. A gente tem que perceber aqui que existe uma conexão com a recente alteração promovida pela 15.402 de 2026. Eu estou falando para vocês que o concurseiro não tem paz. 2026 é o ano das alterações legislativas, né? Então, essa recente alteração pela 15.402 modificou o regime disciplinar diferenciado e o legislador, então, acaba alterando também agora, com base na 15.410, não só o regime disciplinar diferenciado, mas a possibilidade de transferência do preso, e você já viu também comigo aqui a possibilidade do cometimento de falta grave, nova hipótese de cometimento de falta grave na execução penal. O STJ, ele possui um entendimento consolidado de que a violência doméstica familiar é incompatível com o princípio da insignificância. Entendimento esse, inclusive, até sumulado na súmula 589. E essa nova lei vai positivar o rigor que as cortes superiores já vinham aplicando. Então, o uso do RDD e a transferência refletem, na verdade, a tendência do STF de admitir restrições a direitos individuais de presos para garantia de ordem pública e de integridade de terceiros. Anota essa fundamentação porque ela é importante. Essas alterações trazidas pela 15.410, RDD, a transferência do preso, tendem a refletir uma tendência das cortes superiores do STF que admite restrições individuais aos direitos dos presos, desde que para garantir a ordem pública ou a integridade de terceiros. Uma nova e importante alteração trazida também pela 15.410 é uma nova espécie de tortura. Agora, submeter mulher reiteradamente a intenso sofrimento físico ou mental no contexto da violência doméstica ou familiar
é uma modalidade autônoma de tortura prevista aí no artigo 1º, inciso 3º da 9455 de 97, como está aí na tela para vocês. Observem que ele fala aqui, ó, submeter mulher reiteradamente a intenso sofrimento físico ou mental no contexto de violência doméstica e familiar, sem prejuízo da aplicação das penas correspondentes a outras infrações penais. Então, esse elemento reiteradamente tem que ser observado por você na hora de responder a sua prova, porque é aqui que vai morar a pegadinha do examinador. O que o legislador quis aqui foi buscar punir essa progressão criminosa e esse ciclo de violência que muitas vezes não se amoldava perfeitamente à tortura-castigo lá da lei de tortura e que agora fica mais fácil de tipificar. Essa criação da tortura, digamos, por reiteração no âmbito doméstico familiar resolve um problema histórico ligado à dosimetria, ligado à própria tipificação. Antes, essas agressões repetidas eram punidas como lesões corporais isoladas. Agora, a reiteração transmuda esse crime em crime de tortura, com penas muito mais severas e com a inafiançabilidade também. Beleza? Bom, vamos falar agora da nossa terceira lei, a 15.411 de 2026, que produziu a expansão do afastamento imediato, lá do artigo 12C da Lei Maria da Penha. Então, vocês têm aí na tela a redação anterior, marcado para você que verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a ofendida. Então, a lei falava em risco à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher. A nova lei veio adaptar no meu modo de ver, de maneira muito correta, para incluir também agora, como possibilidade de decretação do afastamento do agressor, a violência sexual, moral ou patrimonial, que faltava, né? E essa aqui talvez seja a alteração mais direta para delegado de polícia, porque o legislador passou a reconhecer as violências chamadas invisíveis, né? Se o agressor agora ameaçar dilapidar o patrimônio da vítima, destruir a reputação da mulher, violência moral, o delegado pode e deve representar pelo afastamento desse indivíduo ou fazê-lo de ofício, desde que em cidades que não sejam sede de comarca, atendendo aos outros requisitos da Lei Maria da Penha, como a comunicação imediata ao juízo. Então, essa lei acabou positivando o espírito da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6138. E o Supremo Tribunal Federal validou o artigo 12C da Lei Maria da Penha em relação à possibilidade do delegado decretar o afastamento por conta própria em cidades, né, que não sejam sede de comarca. E o fundamento do STF para entender esse dispositivo constitucional foi que a urgência da proteção se sobrepõe à cláusula de reserva de jurisdição. O legislador, expandindo esse rol de riscos para incluir também a violência sexual, moral ou patrimonial, acaba por seguir a linha do STF, que busca conferir maior efetividade a esses direitos fundamentais das mulheres. E isso também combate a ideia de que o afastamento do lar é apenas em caso de agressão física, protegendo também a saúde mental e a subsistência da vítima. Agora, notem o seguinte aqui. A Lei Maria da Penha, está aí na tela para vocês o artigo 7º, desde 2018 já previa a violência psicológica como uma das formas de violência contra a mulher. Ficou meio pequeno aí na tela, mas são, de acordo com o artigo 7º da Lei Maria da Penha, as formas de violência contra a mulher. Violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. E aí, fiquem atentos para a inclusão desse inciso 6º, que traz a violência vicária também como uma das formas de violência contra a mulher. Aqui no canal a gente tem um vídeo só sobre violência vicária, cuja expressão mais grave é o vicaricídio. Você vai encontrar esse vídeo na aula 6, parte 1 da playlist, que trata lá
do curso completo sobre os crimes hediondos, completamente atualizado, com todas as alterações legislativas produzidas até o momento. Então, eu deixo na tela aí para vocês, atentem-se quando puderem, deem uma olhada nessa aula. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para facilitar a sua vida, beleza? Mas voltando aqui à questão do afastamento imediato do lar pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, hein? Antes, se focava apenas no risco à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher. Agora, autoriza esse afastamento o risco à integridade sexual, moral ou patrimonial também, beleza? Como disse para vocês, o STF na ADI 6138 já validou a constitucionalidade do artigo 12C, permitindo que o delegado determine o afastamento em situações de risco, desde que não haja juiz no local, né? E agora, com essa nova redação, a margem de atuação do delegado de polícia aumentou, passando a incluir a possibilidade de proteção à integridade moral, patrimonial e também da mulher. Beleza? Agora vamos para a Lei 15.412, nossa última lei a ser tratada hoje. Depois nós vamos resolver questões, fiquem atentos aqui que fazer questão é muito importante e vale a pena você ganhar esses minutos assistindo essa aula aqui para você acertar essas questões da prova, porque, pessoal, é lógico que isso vai cair. Se eu fosse um examinador de banca, eu cobraria todas essas alterações legislativas, porque é a chance que você tem de entender quem são os candidatos realmente qualificados para ocupar o cargo, que estão estudando, que estão antenados, e quem são aqueles que vão ficar para trás, beleza? Então, pensando nisso também, se você ainda não curtiu o vídeo e está gostando, curte aí para ajudar o canal a crescer, indica para aquele seu amigo que você sabe que está fazendo prova de concurso, deixa um comentário, interage de todas as formas com o vídeo para ajudar aqui o Direito Penal On a chegar a mais pessoas. Então, para fechar esse pacote aí, temos a 15.412, que alterou o artigo 22 da Lei Maria da Penha, que está aí na tela para vocês. Tanto a redação antiga quanto a nova redação. Na redação antiga, as medidas protetivas de natureza civil, como, por exemplo, alimentos provisionais, elas eram feitas, concedidas na forma do Código de Processo Civil de 1973. Isso porque a Lei Maria da Penha, como vocês sabem, é uma lei de 2004. E o novo Código de Processo Civil, que é esse que estamos usando atualmente, ele é de 2015. Portanto, quando a Lei Maria da Penha foi criada, ela fazia referência aos dispositivos lá do Código de Processo Civil antigo, de 1973. O legislador corrige essa imperfeição, dizendo que na aplicação das medidas protetivas de urgência, o juiz concederá tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, se coadunando com a redação ligada às tutelas de urgência e emergência do novo Código de Processo Civil. E ele ainda inclui esse parágrafo 10, dizendo que as medidas protetivas de natureza civil, inclusive as de prestação de alimentos provisionais ou provisórios, constituem título executivo judicial de pleno direito, dispensando a propositura de uma ação principal. O que isso significa na prática? A dispensa dessa ação principal para executar os alimentos. Isso traz celeridade para a vida da vítima, evita a chamada vitimização secundária, em que a mulher precisava de vários processos para garantir o básico, aquilo que já havia sido concedido pelo juiz no âmbito do processo que tramitava da Maria da Penha. Então, além disso, também agora o juiz vai conceder uma tutela específica ou algumas providências que vão resultar num resultado prático. Resultar no resultado é difícil, né? Mas, enfim, que vão acabar significando um resultado prático equivalente. Nos mesmos moldes que o CPC, Código de Processo Civil, e quando eu falo Código de Processo Civil, dá até uma coceira assim, né? Porque, tem que tomar... enfim, não sei nada de direito civil, estou aqui metendo o bedelho onde não sou chamado, mas é porque, às vezes, o direito toca o processo civil e o direito civil, naquelas situações mais delicadas. Mas são os mesmos moldes em que o CPC prevê as execuções, as tutelas de urgência e emergência, tutelas cautelares, de um modo geral, para as obrigações de fazer. Tudo bem? Bom, o STJ, aliás, já vinha decidindo pela natureza híbrida
Penal e Civil das medidas protetivas. Essa lei acaba positivando a jurisprudência, consolidando a ideia de que a proteção tem que ser integral, sem burocracia. Isso, pessoal, acaba atacando a chamada violência processual, como falei para vocês, em que o agressor acabava usando a demora da justiça para asfixiar financeiramente a vítima, deixando essa mulher ainda mais prejudicada. Beleza? Vamos lá então para as nossas questões, porque compreender a teoria é importante, mas para quem quer aprovação de verdade, principalmente carreiras de delegado, são carreiras jurídicas de alta complexidade, né? Esse conhecimento ele só vai se cristalizar através de prática, através de realização de questões. Você não pode conhecer só a letra da lei. Você tem que antecipar o que as bancas examinadoras, como, por exemplo, a FGV e SESC, que são, sem dúvida, de longe, as mais famosas do Brasil, fazem para testar sua capacidade de interpretação, dando geralmente casos concretos e complexos e ligando isso a questões jurisprudenciais. Então vamos colocar esse nosso aprendizado à prova. Eu preparei aqui para vocês 3 questões desenhadas com a profundidade e o rigor de provas para delegado de polícia que essas bancas costumam fazer. No final de cada uma dessas questões, nós vamos fazer a resposta, vou dar para vocês o gabarito e vamos analisar assertiva por assertiva para entendermos onde que está errado, aonde que está certo. Vamos lá, então, logo ao que interessa. Se você quiser uma mentoria, entra no nosso grupo, na lista de espera para Mentoria Direito Penal On, o link está aqui na bio do canal, entra lá no grupo, que assim que a turma surgir, você será avisado e vai poder participar desse programa completo de mentoria para se tornar delegado de polícia. Primeira questão: durante plantão policial, a vítima comparece à unidade narrando que, após a decretação de medida protetiva de urgência em seu favor, seu ex-companheiro tem reiteradamente proferido ameaças de destruição do seu patrimônio e divulgado fotos íntimas em redes sociais, causando-lhe profundo abalo emocional e instabilidade psicológica. O agressor atualmente cumpre pena em regime semiaberto em unidade prisional diversa. Diante das alterações introduzidas pela Lei 15.410 e 15.411, assinale a assertiva correta. Primeira delas aqui: a conduta do agressor de proferir ameaças reiteradas no contexto de violência doméstica e familiar configura o crime de tortura por reiteração, autorizando a imediata imposição do regime disciplinar diferenciado, ainda que a infração ocorra dentro do sistema prisional. Será que isso está certo ou está errado? Vou deixar um tempo. Como essa aula está sendo gravada, mas ela vai funcionar como uma estreia no YouTube, você pode participar pelo chat. Quem quiser, então, já começa a colocar aí as assertivas. No momento da estreia, eu não estarei ao vivo na tela, mas estarei ao vivo, provavelmente no telefone, não vou estar no estúdio de gravação, ou em algum computador aí pela vida, me comunicando com vocês, tudo bem? Letra B. O delegado de polícia, por autoridade própria, pode determinar o afastamento imediato do agressor do lar ou local de convivência, caso verificado o risco à integridade psicológica ou patrimonial da mulher, independentemente de a comarca possuir sede de juízo. Essa aqui está mais fácil, a gente já sabe que ela está errada, porque é essa possibilidade de decretação do delegado de polícia do afastamento, da medida cautelar de afastamento, só poderá ocorrer em casos em que a comarca não... Aliás, em caso que o município não possuir comarca, não for sede de juízo. Letra C. A prática de ameaças contra a mulher por preso custodiado, ainda que em regime semiaberto, constitui falta grave e autoriza, além do RDD, a transferência do preso para estabelecimento penal de outra unidade federativa, inclusive federal. Tem cara de ser isso aí o gabarito, hein? A nova redação da Lei Maria da Penha, artigo 12C, consolidou o entendimento de que a proteção ao patrimônio e à honra da mulher possui a mesma envergadura jurídica que o risco à vida, permitindo que a autoridade policial execute ex officio a constrição de bens do agressor. Será que o delegado de polícia pode realizar constrição de patrimônio do agressor? É claro que não, mas a gente explica daqui a pouco com calma. Vamos lá. A reiteração de condutas que causem intenso sofrimento mental no contexto doméstico, após a Lei 15.410, deixou de ser considerada crime de lesão corporal, passando a ser tipificada exclusivamente como tortura por reiteração. Vamos lá, alternativa A, ela está errada porque essa tortura por reiteração,
exige intenso sofrimento físico-mental e a questão nos relatou ameaças genéricas de destruição do patrimônio, portanto não preenchem o tipo penal de tortura. A letra B está errada porque, como já falamos, o poder do delegado em relação ao afastamento do agressor é restrito a municípios que não sejam sede de comarca. A letra D está errada porque o delegado afasta o agressor do lar ou convívio nos municípios que não são sede de comarca, mas não possui atribuição constitucional para realizar constrição de bens, penhora, bloqueio de bens, certo? E a alternativa, então ficamos entre a D e a E, não é isso? Por que a D está correta e a E não está correta? Aliás, desculpa, entre a C e a E. A C está correta porque a lei 15.410 prevê expressamente que o RDD e a transferência interestadual de presos pode ser realizada se eles praticarem violência doméstica contra a vítima de dentro da unidade prisional. Já a alternativa E está errada porque a lei diz sem prejuízo da aplicação das penas correspondentes a outras infrações penais. E a nossa alternativa aqui diz que a lesão corporal passou a ser tipificada exclusivamente como tortura. E é aqui que está o erro da questão. O legislador utilizou uma fórmula aqui que a doutrina denomina norma de cumulação sancionatória ou cláusula de cumulação. São dispositivos que trazem essa formulazinha, né, que está aí para vocês no tipo penal, que é sem prejuízo da aplicação das penas correspondentes a outras infrações penais. Então, quando o legislador disser isso, você sabe que ele usou uma norma de cumulação sancionatória, também chamada de cláusula de cumulação. Esse dispositivo tenta afastar o princípio da subsidiariedade e a regra do bis in idem. Nesses casos aqui, o legislador quer que o indivíduo responda tanto pelo crime em questão, no nosso caso tortura, como vai responder também por eventual lesão corporal ou outro crime qualquer que tenha cometido contra a mulher naqueles casos. Beleza? Segunda questão agora, estilo CESP aqui, de certo ou errado. Vamos lá. Com relação ao Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher e as alterações na Lei Maria da Penha pela Lei 15.412, julgue o item a seguir. Vamos lá. As medidas protetivas de natureza civil, a exemplo daquelas que fixam alimentos provisionais em favor da vítima de violência doméstica, possuem agora natureza de título executivo judicial de pleno direito, de modo que a execução de tais prestações dispensa a propositura de ação principal, visando mitigar a vitimização secundária e a morosidade processual, que fragilizam a eficácia da proteção à mulher. Eu desafio você a encontrar um erro nessa narrativa. Ela está completamente correta e, portanto, o gabarito é certo. Essa questão reflete perfeitamente o novo artigo 22, parágrafo 10 da Lei Maria da Penha, que nós trouxemos agora mesmo na aula. O legislador busca, assim, eliminar essa burocracia processual, fazendo com que essa medida protetiva que fixe alimentos não seja apenas uma decisão de urgência, mas um título executivo pronto para a mulher apenas executar. Tudo bem? Terceira e última questão agora. Quem ficou aí, continua até o final, está faltando pouquinho, você já está aqui, não desista agora nesse momento. Você quer ser delegado de polícia, mantenha sempre esse foco na sua mente, beleza? Sobre o novo arcabouço legislativo de proteção à mulher, analise as assertivas abaixo. Vamos analisando e já vamos dizendo logo se está certo ou errado, para depois a gente só apontar qual é a certa. Ó. O CNVM exige o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o registro dos dados do agressor, resguardando-se, contudo, o sigilo do nome da ofendida, em observância ao princípio da não exposição da vítima. Perfeita, correta, essa primeira assertiva. Segunda agora. A violência vicária, recentemente incluída no rol do artigo 7º da Lei 11.340, é caracterizada pela violência praticada contra pessoas da rede de apoio da mulher, com o objetivo único de atingi-la. É aí que está o pulo do gato da violência vicária. É exatamente isso. Esse agressor, ele quer fazer mal a pessoas do círculo íntimo ou de apoio da vítima para atingi-la, não para atingir propriamente aquelas pessoas. Então, correto também o item 2. Terceiro agora. O juiz, na aplicação das medidas protetivas de urgência, deve conceder a tutela específica ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente nos moldes do que a ação
da Lei 11.340 em simbiose, ou seja, em conexão íntima com o Código de Processo Civil correto também. Nosso gabarito, portanto, fica a letra E, que diz que estão corretas as 3 assertivas, 1, 2 e 3, tudo bem? Pessoal, vamos lá, fiquem ainda aqui um pouquinho comigo, porque, olha, a gente aqui está diante de um plano nacional de endurecimento e de tentativa de combate à violência contra a mulher. Essa integração do regime disciplinar diferenciado, das alterações da LEP, da criação de uma nova falta grave, uma nova modalidade de tortura, eficácia imediata das medidas protetivas, inclusão nas possibilidades de violência que garantem o afastamento do agressor, são todas tentando formar um sistema robusto de proteção contra a mulher. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização legislativa. Toda quarta-feira eu trago aqui no Direito Penal ON um julgado recente do STF e do STJ, sempre de maneira objetiva, aprofundada, em 15 minutos no máximo, para você acertar uma questão da prova em julgados que eu imagino que tem grandes possibilidades de cair. Então, me parece um tempo razoável para garantir essa sua questão na prova, beleza? Então, como já falei, clica no link da bio, entra para o nosso grupo da lista de espera de mentoria e conheça também os nossos cursos, 30 questões sobre a lei dos crimes hediondos e também o curso completo, a parte de direito material da lei do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, completo, sem enrolação, com material de apoio. Os links estão aqui na bio. Sua aprovação sempre vai passar por determinadas dificuldades. Enfrentar essas dificuldades faz parte da construção do caráter que o delegado de polícia precisa ter. Então, espero vocês por aqui na próxima aula. Bons estudos, fiquem todos com Deus. Um forte abraço.